de mais nova, eu sempre me interessei por homens mais velhos. Até que um dia eu tinha conhecido um cara casado que ele me deu tantas coisas boas, tipo carro, celular, computador, pagava tudo pra mim, eu não tinha compromisso com ele, podia ficar com outras pessoas, que eu acabei pegando gosto por homem casado. E mesmo não dando certo com ele, porque depois virou o fuzuê que virou com a mulher dele, a gente acabou largando, eu gostava dessa vibe de ficar com homens casados. Pra mim, não tinha nada melhor do que eu ter que ficar tendo um relacionamento sério, ter responsabilidade, compromisso com a pessoa. Até porque eu não queria que tivesse responsabilidade e compromisso comigo, então tava tudo certo. As minhas amigas, que eu sempre andei, também pensavam como a mim e agiam como a mim. Aí, um dia, uma amiga me apresentou um cara, que esse cara era casado, mas era um malandro, vivia passando a mulher dele pra trás. Sempre tava com a gente, sabe? Deixava a mulher com o filho pra lá e ficava com a gente. Eu sei que não é bonito, mas é a realidade. E ele tinha vários amigos muito bem de vida e que adorava uma amante também. Então, sempre ele apresentava um amigo dele pra gente. E eu já conheci alguns amigos dele, já saí, já fiquei, já me envolvi. Até que teve um dia que ele encheu meu saco pra poder sair com um cara amigo dele. Eu não queria muito não, porque o cara era meio estranho, era do porte completamente diferente do que eu gosto, do que eu me sinto atraída. Só que o cara tem uma condição financeira muito boa. Então, pensei, cara, vou me envolver pelo menos pra eu ganhar algumas coisas, né? Vai que dessa vez eu consigo fazer da entrada num apartamento pra mim. E ele encheu muito meu saco, tá? Beleza, eu concordei de sair com esse cara. Aí a gente se encontrou num lugar, né? Eu fiquei em frente a uma mercearia ali, perto da minha casa, e ele passou de carro pra me buscar. Só que na hora que ele parou, ele abaixou o vidro e falou assim, entra, bebê. Na hora que eu ia entrar no carro dele, que eu fui abrir a porta, me puxaram pelo cabelo aqui, assim, eu pensei que fosse a mulher dele, e começou a me empurrar e a gritar comigo e a me xingar. Quando eu vi, era um rapaz, tinha mais ou menos uns 16 anos de idade. Aí o cara saiu de dentro do carro, começou a brigar com ele, dar uns petelecos no pé da orelha do filho dele. Pelo jeito era o filho dele, falando pra ele o que o filho dele tava fazendo, mandou o filho dele entrar no carro e pediu desculpa e saiu. E eu fiquei, tipo, horrorizada. Do tipo, meu Deus do céu, não é possível, né? Eu não acredito que isso aconteceu. Entendeu? Tipo, caraca, fui agredida por um adolescente, entendeu? No caso, pelo filho do cara. E depois, o meu amigo que pediu pra eu ficar com ele, dar uma chance pra esse cara, pediu 1000 desculpas no lugar dele, pelo amor de Deus, vamos de novo, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. E eu pensei comigo, caraca, será que eu dou outra chance pra esse cara? Eu fiquei um pouco com receio, fiquei com medo, fiquei magoada. Falei, eu não sei, eu acredito que é melhor não. Mas de tanto meu amigo encher o saco, eu topei sair com esse cara de novo. Mas dessa vez, pra ele me buscar num lugar mais distante, num lugar onde não pudesse acontecer o que aconteceu da última vez, né? E o filho dele, do nada, eu não sei nem como que o filho dele foi parar ali onde eu tava, entendeu? Eu não sei nem como, foi coisa de Deus mesmo. Aí, eu peguei e falei, não, beleza, vou sair com ele de novo. Me arrumei toda linda e maravilhosa e vamos sair. Ele me buscou. Dessa vez, ele tinha me buscado na porta de uma farmácia em um bairro vizinho, bem do lado. Eu peguei o Uber, fui pra lá e ele me buscou lá. A gente entrou dentro do carro e tal, e ele todo na estiga. Todo, sabe, tipo, nossa, você é muito gata, você é muito gostosinha, você é muito isso, você é muito aquilo, e eu, que legal e tal. E de repente ele falou assim, quer saber? Não vamos pra motel não, vamos parar aqui mesmo, nessa estrada. Falei, tipo, quê? Como assim? A gente não ia conversar, não ia sair, não ia pra lugar nenhum, não ia fazer nada? Eu falei pra ele, mas não, né, assim não, vamos pelo menos fazer uma coisa. Ele, gata, sério, por favor, eu tô com tanta vontade de ficar com você desde aquele dia, pelo amor de Deus, deixa eu aproveitar bastante você, o tempinho que a gente tem junto, depois a gente sai, pode ser? Eu fiquei um pouco receosa, mas eu aceitei. De repente, ele entra numa estrada de chão, numa estrada de terra. E quando ele virou nessa estrada de terra, eu fiquei assustada, é óbvio, e ele parou ali mesmo. Entendeu? Eu achei meio estranho, ele veio me dar um beijo. Eu fui, cedi, dei um beijo nele. Ele veio arrancando a minha roupa, eu fiquei um pouco assim, ele me pegava. E cara, acho que eu fiquei tão sem reação com tudo isso que eu só fui agindo. Eu não tive voz, sabe? Até porque ele mesmo é um tipo de homem que tira a sua voz. Sabe quando o cara impõe, parece que você pode falar quantas vezes quiser, que você pode falar o que você pensa, que você pode falar não, que a pessoa consegue te vencer pelo cansaço. Sabe, é uma pessoa muito exigente, muito tóxica, muito abusiva. Ele era assim, só que na hora eu não conseguia ter essa percepção. Eu só conseguia... Eu acho que foi tanta informação que eu não conseguia digerir. Ele foi tirando minha roupa. De repente, pá!
começou a ficar comigo e aí foi indo, e eu fiquei desagradável. De repente, ele tava tentando ter relação comigo pela parte de trás, entendeu? Ele tava tentando, e tipo, eu nunca fico, nunca fiquei, tipo, e ele tentava, eu falei que não, e ele colocava a mão, e ele queria passar a boca, e eu não, e eu falando pra ele parar e tal, e ele tentou à força ter relação comigo pela parte de trás. Foi na hora que eu dei um berro, aí na hora que eu dei o berro, ele parou. Aí ele veio com menino, que princesinha, não sei o que, começou a me beijar de novo, e eu virando minha cara, não queria mais aquilo. E ele pega e vai ter relação comigo ali, faz o que ele quer, eu não consegui nem ter relação. Mas isso, gente, ele tava com o carro parado na estrada de chão, a porta aberta, ele me colocou, ele tava aqui de fora do carro, e eu tava com a minha bunda no banco dele, do motorista, e a minha cabeça no banco do passageiro. E o meu tronco, que assim, minha coluna, minhas costas, tava bem onde fica o freio de mão, então tava doendo, tava incomodando, tava péssimo, aquilo tava péssimo. Ele terminou de fazer o que ele quis fazer, eu já tava pé da vida, eu me senti completamente abusada, eu me senti, sério, eu me senti muito mal. Terminamos, e ele, ai, princesa, linda, maravilhosa, acho que eu tenho que ir embora agora, porque senão minha mulher vai encher meu saco, vai me ligar, você entende, né, já que você fica com homem casado. Eu fiquei com tanto ódio que eu não consegui nem olhar pra cara dele. Ele, nossa, mas foi tão bom, né, foi gostoso, você é top demais, muito obrigada, viu? Tipo, me senti um depósito de esperma, me senti uma garota de programa, entendeu? Tipo, nem garota de programa, porque garota de programa é pago, né, então, tipo, me senti, sei lá o que eu senti, eu me senti tão mal, antes pelo menos ele tivesse me dado meu conto. Entendeu? Nossa, eu sei que meu conto é muito dinheiro, mas pra ter passado por aquela situação só com R$1.000 no bolso, pra ficar pelo menos satisfeita, feliz com o que aconteceu. Mas foi impossível me sentir bem. Não ganhei nada, não recebi nada, fui tratada que nem lixo, fui tratada que nem uma pessoa que não vale nada mesmo. Me levou pra beirada de uma estrada, fez o que quis comigo, ainda tentou me forçar a fazer uma relação que eu não queria, que eu não tinha, tive que gritar, machucou minhas costas, não me levou pra jantar. Cara, não teve um pingo de diálogo comigo, eu fiquei muito chateada com toda essa situação, eu chorei muito, eu cheguei em casa, tomei banho, me lavei, me senti suja, me senti mal, me senti péssima com a situação, sabe? Liguei pro meu amigo que apresentou, que encheu meu saco pra sair com ele, contei tudo que aconteceu. Só que eu contei aos prantos, eu contei chorando, eu contei me sentindo muito mal. Por quê? Porque ele quem insistiu pra sair com o amigo dele. Quando eu contei, ele ficou passado, ele falou, não acredito que isso aconteceu e tal. Pelo que eu sei, abalou até a amizade dos dois, os dois nem voltaram mais a sair, ele nunca mais convidou esse amigo dele pra estar nos mesmos lugares que ele, por exemplo, e tal, e depois ele quis de novo, né, mandou mensagem pro amigo, querendo de novo, mas arrumar outra mulher, porque eu já tinha ido, queria outra, sabe? E aí foi quando o meu amigo virou pra ele e falou, deixa eu te falar uma coisa, elas são mulheres normais, entende? Elas não são, você sabe o que, né? Não são garotas que você pode fazer o que você quiser, ficar do jeito que você quiser. Tem que ter respeito, né? Você tem que saber com quem que você se envolve, você tem que tratar a mulher bem. Você machucou a minha amiga e tal. E ele, tipo, machuquei nada, foi ótimo. Ela tá com vergonha, porque ela tava doidinha, não sei o que. Começou a falar coisas de mim bizarras. Foi quando meu amigo percebeu que ele é um psicopata, que ele é um doente, que ele é nojento, bloqueou ele completamente e nunca mais teve contato com ele. Eu fiquei bem na minha, porque eu não sabia o que fazer. Eu pensei, se eu fosse fazer um boletim de ocorrência vai ser difícil explicar o caso. Nunca tive contato com ele, não tem uma prova que a gente teve um diálogo, né? Não tem nem o número de celular dele, eu não tinha. Foi tudo intermediado com o nosso amigo. Eu fiquei muito mal nessa situação. E depois disso eu fiquei com pavor e com pânico de me envolver com homens casados, sabe? Fiquei com esse trauminha na minha cabeça. Até falo para os meus amigos que aconteceu, mas muitas falam que eu só dei azar, que nem todos são assim, pra eu parar de besteira, que homem casado é muito bom. Só que eu não consigo mais ter essa visão que elas têm. Hoje em dia eu penso diferente, eu penso, não quero mais isso, eu quero alguém que me respeite, alguém que me trate bem. E assim, eu fui de 0 a 100 nessa história, porque como eu disse no começo, eu me envolvi com um cara que me deu até um carro, entendeu? E no final eu fui abusada por um homem que não queria nem saber meu nome, que não trocou uma frase, ele não falou uma frase comigo, entendeu? E ainda queria me forçar e fez coisas comigo bizarras.
Então fica de experiência pra gente tomar cuidado, principalmente para as meninas que pensam como a mim, como eu pensava antigamente, do tipo, vou tomar casada melhor, eu não tenho obrigação, eles ainda pagam, lá, beleza. Porque no final das contas não é isso tudo. Uma hora pode acontecer uma coisa ruim, uma hora volta pra você todo o mal que você fez para aquele relacionamento, para aquela mulher que tá em casa, que tá sofrendo, que é a mãe de família, que tá sendo traída, né? Ela não tá vendo, mas tem alguém que tá. Tem alguém que faz jus à causa, tem gente, tem um ser muito grande chamado Deus, que ele faz a gente pagar pelos nossos pecados, que faz a gente colher o que a gente planta. Então fica de exemplo aí para a maioria das mulheres tomarem cuidado, principalmente se forem se envolver com um homem casado. Eu tinha 18 para 19 anos de idade e sempre tive o sonho de fazer faculdade, ter minha independência financeira, ter minha vida, ter minhas coisas. E na minha cidade as oportunidades eram muito pequenas, eram muito poucas. Então eu tinha muita vontade de mudar de estado para poder realizar todos os meus sonhos. Só que a nossa casa, dentro da nossa família, minha mãe sempre foi um pouco rígida, a gente cresceu dentro da igreja, então eu era muito certinha, muito inocente. Minha mãe tinha medo de deixar isso acontecer. Até que um dia a minha irmã conheceu um cara por internet, começou a conversar com ele e virar amiga dele. E ele falou que ele tinha um hotel em São Paulo e que estava procurando uma moça para trabalhar no hotel e dormir lá no hotel, né? Porque precisava de alguém para dormir no serviço. E eu vi uma oportunidade maravilhosa, porque não é em qualquer lugar que eu ia conseguir trabalhar e dormir, né? Sem ter que arcar com o custo da minha moradia. Então eu comecei a pedir a minha mãe para deixar eu ir para São Paulo. E minha mãe não queria deixar de jeito nenhum. Eu comecei, mãe, pelo amor de Deus, eu te imploro, deixa eu ir. Mãe, é uma oportunidade única, mãe. Qual lugar que eu vou encontrar, que eu vou trabalhar, que eu vou dormir no trabalho, eu vou juntar meu dinheirinho, vou ter minha vida e tal. E minha mãe, com muito custo, deixou eu ir. E lá foi eu. Quando eu cheguei lá no hotel, eu achei um pouco estranho, porque de manhã funcionava como hotel e à noite funcionava como motel. Eu, como era muito inocente, eu demorei um pouco para me adaptar, mas bem rápido eu me adaptei ao sistema de lá e deu tudo certo. Lugar bem bacana. E o chefe, dono do hotel, super gente fina, me tratando super bem, super respeitoso comigo. Foi tudo muito legal, ele super simpático. Eu comecei a trabalhar. E quando eu tinha mais ou menos uns 15 dias que eu estava nesse hotel, ele virou para mim e falou que estava completamente apaixonado por mim. Porque ele disse que nunca tinha conhecido alguém como eu, que era nova, bonita, que não gostava de farra, de festa, ainda por cima era virgem, né? Só que eu tava apaixonada por um rapazinho que ele era do interior da Bahia, da minha região, mas ele tinha ido para São Paulo e esse era um dos motivos que eu também queria ir para São Paulo, eu também queria reencontrar esse amor e ficar com ele, namorar com ele, entendeu? E eu falei pra ele que não, que eu gostava de outra pessoa, tal. Ele tentou me beijar, mas eu me esquivei. E aí ele disse que beleza, não tentou forçar mais nada, né? E me respeitou a partir dali. Só que como a gente já estava bem próximo, bem amigos, ele me convidava sempre para sair, para jantar, para comer, levava lanche, levava as coisinhas para mim, sério, me tratava super bem. E ele me convidou para ir para um show sertanejo. E eu falei assim, tá, então vamos, né? E por mais que ele me tratasse super bem, eu não conseguia gostar dele. Aí a gente foi pra esse show sertanejo, a gente bebeu, curtiu, se divertiu. E quando a gente voltou pro hotel, eu dei um beijo nele e nós dormimos juntos. Mas não rolou nada entre nós, só dormimos juntos. E depois daí, a gente ficou uns 2 dias ficando, até que nós assumimos um namoro, um relacionamento sério. Só que eu ainda não gostava dele, eu não amava ele, eu gostava do que ele me proporcionava, entendeu? Aí um dia, uma amiga minha do interior veio pra minha cidade, pra São Paulo, pra gente poder sair e tal. E aí eu falei, ó, dorme aqui no hotel com a gente. E aí saiu, né, a gente saiu e quando a gente voltou, a gente continuou bebendo na cozinha do hotel. E ficou lá na cozinha eu, minha amiga, o meu namorado e o funcionário amigo dele. Todo mundo ficou bebendo na cozinha, eu já tava muito cansada e decidi dormir. Quando eu fui deitar, ela chegou no quarto e ela tava muito bêbada. Ela falou assim, amiga, seu boy propôs ficar nós 3, fazer tipo uma homenagem. Eu fiquei muito furiosa, fui lá na cozinha. Ele disse que ela tava muito bêbada, que ela tava falando coisa com coisa, colocou ela pra dormir. No outro dia ela foi embora, né? E eu falei pra ele, você vai me explicar detalhadamente o que aconteceu ontem, por que ela falou o que ela falou. E aí ele pegou e falou assim, que ela tava chapada, que ela tava dando em cima dele, que ela falou que queria ter a minha vida, ter o meu trabalho, ter o meu relacionamento, que ela queria ser eu. E que tipo, que pena que ele não tem relação sexual comigo, que ela podia proporcionar isso pra ele, porque de fato a gente não teve relação até então, entendeu? E aí é que o nosso relacionamento daí foi por água abaixo, porque o funcionário dele confirmou toda a história,
claro, né, amigo dele, confirmou tudo, falou que realmente aconteceu do que aconteceu. Só que ele passou a mentir pra mim, ele começou a ir pra festa, ia falar que tava em um lugar e tava em outro, sabe? E o pior de tudo é que às vezes quando a gente discutia, ele sempre saía, sabe? Mentia, me deixava sozinho no hotel. E foi quando eu comecei a perceber que eu tava gostando dele, porque se eu sentir ciúmes, é porque eu tava gostando. Então depois de tudo isso que aconteceu, eu comecei a falar assim, não, eu vou começar a valorizar esse relacionamento, porque realmente ele proporciona coisas boas, eu tô começando a gostar dele e tal. Só que aí parece que foi tarde, né? Porque toda vez que a gente brigava, que ele saía, que ele mentia, ele acabava usando essa desculpa de que tipo, ai, mas o que eu não tenho em casa eu procuro na rua, que no caso era sexo, sabe? E isso me deixava completamente magoada. Até que um dia eu vi ele saindo de dentro do quarto com uma garota, na cama que a gente dormia juntos. Isso começou a me fazer muito mal, muito, mas muito mal mesmo, porque eu não merecia aquilo, entendeu? Não é porque eu não ficava com ele que eu merecia ser tratada daquele jeito. Mas eu já estava dependendo financeiramente e emocionalmente dele. Então eram duas coisas que fazia eu estar ali, presa, entendeu? Mas depois que eu vi a garota saindo do quarto dele, o que eu fiz? Você lembra do rapazinho da minha região, que foi morar em São Paulo? Eu comecei a mandar mensagem pra ele, nós começamos a conversar e marcamos de sair. A gente saiu, fomos em vários barzinhos e foi muito legal. Ele é um cara muito legal e ele quis ter alguma coisa comigo. Só que quando eu tava lá com ele, eu tava pensando em quem? No meu chefe. Foi quando eu percebi que eu estava amando o meu chefe, que eu estava gostando do meu chefe. Falei, ai, cara, que merda, né, que eu me meti. Nossa, que merda. Enfim, depois do meu chefe namorado, né, ou ex-namorado, porque a gente nem sabia mais o que a gente tinha, virar toda aquela bagunça, ele sempre pedia pra voltar. E o que eu acabava fazendo? Eu cedia as vontades dele, porque eu estava gostando dele, porque eu estava precisando dele. Porque ele me tratava muito bem. Mesmo ele fazendo o que ele estava fazendo comigo, ele me tratava muito bem, né? E quando a gente voltou, mas como eu já estava muito magoada com toda aquela situação, e eu era um menino muito sonhadora, que sempre quis ter as minhas coisas, eu comecei a juntar o meu dinheirinho e abrir uma loja virtual. E a loja virtual estava dando muito certo. Eu estava conseguindo vender muito bem e estava começando a tirar uma renda quase com o que eu estava ganhando ali no hotel. Então eu vi uma ótima oportunidade de sair daquela situação. Foi quando eu falei pra ele que eu precisava voltar pra minha cidade, minha mãe estava precisando de mim e que eu queria abrir a minha lojinha perto da minha família, que eu tava saudade da minha família, dos meus amigos. Ele entendeu e nós começamos a ter um relacionamento à distância. E aí eu voltei pra Bahia, né? E aí quando eu voltei pra Bahia, a gente continuou ali no relacionamento e por mais que eu gostasse dele, eu não tinha mais aquela confiança, aquela credibilidade, ele me fez sofrer, não era aquilo que eu queria pra minha vida. Então tem mais ou menos uma semana que eu separei dele, sabe? Eu sinto saudade, sinto vontade de estar com ele, mas ao mesmo tempo eu tô feliz de ter conseguido sair dessa relação, ter saído daquela situação de depender dele, sabe? De estar ali do lado e ele ter que pagar o meu salário, ele ter que dar o meu dinheiro, ele fazer as coisas por mim, eu morar no meu trabalho também, né? E acabei que hoje eu tô muito melhor do jeito que eu tô. Eu me sinto muito mais empoderada de ter o meu dinheiro, de não depender financeiramente dele, de ter voltado para minha casa e não estar morando mais ali. E por mais que eu gostasse dele, hoje eu gosto muito mais do que eu sou e do que eu tenho do que quando eu estava com ele. E fica de exemplo para a maioria das mulheres, primeiro que se envolve com o chefe e segundo que acabam tendo essa dependência financeira, né? Se você tem a oportunidade de pouquinho a pouquinho começar a trabalhar, seja com coisinha pequena, seja vendendo bijuteria, vendendo roupa, seja vendendo o que for, busca a sua independência financeira, porque o homem, ele valoriza muito mais a mulher quando ela é dona da própria vida, dona do próprio dinheiro, não mora sobre o teto dele, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu tô muito melhor comigo mesma e eu deixo essa história de exemplo para a maioria das mulheres.